A Sibéria, vastidão quase infinita que abraça o Oriente Russo, surge na literatura pela primeira vez em 1407. Imagine esse mundo distante, onde o frio corta como lâmina e as planícies se estendem sem fim. Eram terras intocadas, conhecidas apenas por seu silêncio e mistério. Quem primeiro ousou explorar esses recantos foram os valentes Novgorods. Eles desbravaram o que parecia inatingível, abrindo caminho para futuras gerações de exploradores russos. Mas não pense que foi uma tarefa simples. As expedições na Sibéria eram cheias de perigos, tanto naturais quanto humanos. A cada passo, os exploradores encontravam rios congelados, montanhas abruptas e criaturas que se moviam entre as sombras. As histórias que voltavam desses homens eram de coragem e perseverança, mas também de perdas e sacrifícios. No entanto, o espírito de aventura estava longe de ser saciado. O desejo por expansão não parava de crescer, assim como o fascínio pelo desconhecido. A Sibéria era mais do que um pedaço de terra distante, era um símbolo de oportunidades e riquezas inexploradas. E claro, a ambição russa não deixaria isso passar despercebido. A expectativa de novas conquistas se tornava irresistível, levando a novas incursões cada vez mais audaciosas. E é aí que entram os cossacos, os guerreiros que seriam protagonistas das próximas jornadas. Os cossacos, esses eram homens de espírito indomável. No final do século XVI, liderados por Yermak Timofeyevich, eles marcharam rumo ao desconhecido com um objetivo claro: conquistar a Sibéria. Não eram soldados comuns, mas guerreiros que misturavam coragem bruta com uma pitada de ousadia. E não estavam sozinhos nessa empreitada. A ajuda de mercenários poloneses, lituanos e alemães tornou essa expedição um verdadeiro esforço internacional em nome do Império Russo. Mas a caminhada não foi apenas triunfal. Havia batalhas desafiadoras pelo caminho. A resistência dos povos nativos não era só forte, mas também imprevisível, com táticas de guerrilha que pegavam os cossacos de surpresa. Em vez de um avanço suave, eles se depararam com florestas densas, emboscadas e um clima implacável. A cada batalha vencida, porém, o controle russo sobre a Sibéria ficava mais sólido, e a fama de Yermak como líder destemido se espalhava. E não pense que o ímpeto dos cossacos se esgotou após as primeiras vitórias. Pelo contrário, a conquista da Sibéria se tornou uma questão de honra e poder. Cada fortaleza construída era um passo em direção ao controle total, mas também um convite para mais desafios. E assim, a saga continuava, com a resistência local tornando-se cada vez mais feroz e engenhosa. Os nativos da Sibéria não entregaram suas terras facilmente. Mesmo enfrentando uma força armada superior, eles mostraram uma coragem de tirar o fôlego. Tribos inteiras se uniram em um esforço contínuo para manter seus territórios, transformando florestas e montanhas em campos de batalha. A captura de Isker em 1582 foi uma dessas batalhas marcantes, onde o heroísmo local brilhou, apesar do avanço dos cossacos. Esses conflitos não foram isolados, pelo contrário, a resistência continuou viva por décadas. Tribos como os Chukchi enfrentaram os invasores com uma bravura implacável, especialmente durante os confrontos do século XVIII. Usando a paisagem a seu favor, eles armavam emboscadas inesperadas e mantinham viva a chama da luta. A vitória para eles era mais do que uma questão territorial, era a preservação de uma identidade cultural ameaçada pelo poderio russo. No entanto, cada nova batalha trazia novas estratégias, tanto dos nativos quanto dos russos. Enquanto os cossacos tentavam impor seu domínio, os nativos aperfeiçoavam suas táticas de defesa, adaptando-se rapidamente às condições. Essa luta se tornava uma dança tensa e incansável, que levava o conflito a um novo patamar de persistência e audácia. E assim, os russos perceberam que para garantir o controle, teriam que se estabelecer de forma mais permanente, com fortalezas e guarnições. Com vitórias importantes no currículo, os russos começaram a erguer fortalezas em pontos estratégicos. Essas estruturas não eram apenas símbolos de conquista, mas garantias de presença permanente em um território inóspito e desafiador. Cada forte construído representava um novo avanço, um ponto de partida para mais expedições e uma base de segurança em meio à vasta Sibéria. Essa expansão foi meticulosamente planejada e continuou a todo vapor até meados do século XVII. Os russos sabiam que o terreno não era apenas hostil, mas cheio de surpresas. Eles enfrentaram desafios como neve constante, rios gelados e um frio de congelar até os ossos. No entanto, isso não impediu o avanço.
Fortalezas como Mangazeia e Tobolsk se tornaram bastiões do poder russo, de onde se organizavam novas campanhas e onde se forjava a continuidade do domínio sobre a região. A cada nova construção, a linha de controle se estendia, com os soldados e colonos criando raízes nas terras conquistadas. O poder russo parecia cada vez mais inabalável, mas não se tratava apenas de força bruta. A Sibéria precisava ser mantida e protegida, o que exigia uma presença constante de tropas e uma gestão eficiente das novas colônias. Apesar dos sucessos, novos obstáculos surgiam, e a verdadeira ameaça não estava apenas nos combates, mas também nas doenças que começavam a se espalhar pela região. Além dos combates, um inimigo invisível se alastrava rapidamente, as doenças trazidas pelos colonizadores. Varíola, gripe e outras enfermidades devastaram as populações nativas, que não tinham imunidade para essas pragas desconhecidas. O impacto foi brutal e repentino, enfraquecendo as tribos e deixando os russos com um caminho menos desafiador para a conquista. Ironicamente, as doenças aceleraram a dominação mais do que qualquer batalha travada. A propagação dessas doenças gerou um cenário caótico. As aldeias, antes vibrantes e cheias de vida, foram reduzidas ao silêncio de lamentos e perdas irreparáveis. Isso não só desestabilizou a resistência local, mas também alterou drasticamente a dinâmica da colonização russa. Os cossacos, percebendo o efeito devastador das epidemias, intensificaram sua presença, aproveitando o enfraquecimento dos povos nativos para consolidar o controle. Essa situação também trouxe um dilema moral para alguns líderes russos. Enquanto o avanço militar seguia sem grandes obstáculos, havia uma consciência crescente do impacto trágico das doenças. Porém, a ambição de expandir as fronteiras russas prevalecia, especialmente com os ricos recursos da Sibéria à vista. A cobiça por esses recursos crescia, levando os russos a uma busca frenética por algo mais valioso do que apenas terras: o comércio de peles. O verdadeiro motor da conquista russa na Sibéria não foi apenas a busca por novas terras, mas o comércio de peles. Este comércio se tornou uma febre, quase como o ouro para os colonizadores americanos. A pele de Marta, em particular, era altamente valorizada e rapidamente se tornou o ouro macio da Rússia. Cada expedição bem-sucedida não só ampliava os territórios, mas também enchia os cofres do império, financiando novas campanhas. A pele de animais como raposas, martas e lontras tornou-se a principal moeda de troca. Os russos estabeleceram rotas comerciais que cortavam as paisagens congeladas, ligando os centros de coleta aos mercados mais distantes. Essas rotas não eram apenas estratégicas para o comércio, mas também consolidavam a presença russa em regiões mais remotas. Quanto mais peles eles conseguiam, mais o império se fortalecia, tanto política quanto economicamente. E assim, o comércio de peles não apenas incentivava novas expedições, mas também criava uma dependência econômica que prendia o império à Sibéria. Os lucros eram altíssimos, mas também era preciso lidar com a exploração excessiva e o impacto ambiental da caça desenfreada. A Sibéria, que outrora parecia um território inóspito e vazio, agora se tornava a chave para a prosperidade russa e uma peça central na política imperial. E assim, a conquista da Sibéria se desenrolou como uma das campanhas mais complexas e ambiciosas da história russa. Não foi apenas uma força, mas de adaptação, comércio e até de tragédias invisíveis como as doenças. Cada fortaleza erguida e cada expedição realizada moldaram não só o território, mas também o destino de povos inteiros. Se você quer continuar desvendando essas histórias épicas e impactantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Juntos, vamos explorar mais batalhas, segredos e legados deixados pela marcha implacável da história.